Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperar o pessoal começar a entrar aqui pra gente começar mais uma live com os alunos, com os ex-alunos da doutora Clarissa. Já vou já chamar aqui a doutora Alice, que vai bater um papo com a gente hoje. Vamos falar da oxigenoterapia. Ela já está solicitando aqui. Vou liberar. A doutora Clarissa está em viagem. Ela recebeu um convite para uma viagem científica. Ela está na Grécia. Então, mais uma vez, eu estou aqui no Instagram dela. Aqui. A doutora Alice já deve estar entrando. Olá! Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bom, Ana Lu? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo Ai, ótimo. que maravilha. Primeiramente, quero agradecer, né, a sua Eu que disponibilidade em nome da agradeço. doutora Clarissa, em nome, né, da nossa pós-graduação. Ana Lu, feliz de estar aqui com vocês mais um É, ano. a doutora estava contando aqui, né, que eu invadi aqui mais um dia o Instagram da doutora. Ela está em viagem, né, ela está para a Ela é Grécia. chique demais, né, Ana Lu? Ela Gente está para chique é assim. ela está para a Grécia com o doutor Eugênio. Eles receberam um convite, né, de estar lá, numa viagem científica. Depois eles também vão para o congresso em Roma. E aí a gente vai adiantando as conversas por aqui, né? Com certeza, muito bom. A doutora Clarice e o doutor Eugênio são sempre no ápice, no auge do mundo científico, né? Dentro da medicina integrativa. Eu Com admiro muito certeza. isso. E ela vai contar muitas histórias para a gente aqui depois, né? Muito bom. Então, hoje a gente, né, vai falar aqui um pouco sobre essa ferramenta, né, que é a oxigenoterapia, que trabalha aí com essa questão da energia, da vitalidade, né, da função celular, na sua prática clínica. Aqui também, né, na Clínica Conceito, a doutora também utiliza Sim. para otimizar o metabolismo celular. Mas antes da gente entrar nesse assunto, doutora, eu queria que a senhora, né, que você, se é tão nova, né, nem vou falar senhora, que mulher Obrigada. bonita desse jeito. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho, né, quem Claro. que é a doutora Alice, um pouco da sua trajetória, para que as pessoas conheçam um pouco mais aqui do Instagram da doutora. Com certeza. Bom, eu sou Alice Weber, apesar do super elogio, eu me formei já há quase 10 anos, fiz medicina na UFRJ e desde então, sou de São Paulo, né? Apesar de ter feito a faculdade no Rio, e desde que me formei, comecei já a atender meus pacientes mais voltado para a área da estética. Uhum. Então, comecei ali a fazer meus primeiros procedimentos e tal, cuidar da pele, né? Essa coisa toda, ambiente muito feminino. Em um determinado momento, eu entendi que aquilo estava sendo insuficiente, sabe? Para trazer o real, o resultado que eu estava buscando e que os próprios pacientes estavam buscando. E eu sempre tive uma vontade genuína mesmo, assim, eu lembro desde a época da faculdade, eu fiz alguns cursos de terapias integrativas, até tinha um muito bom aqui na PUC Rio. Eu sempre tive essa visão mais ampla, mais completa sobre a saúde e a certeza de que isso se refletia também na pele, né? Uhum. Foi quando eu resolvi procurar uma pós-graduação em medicina integrativa mesmo, né? E encontrei a doutora Clarissa, por incrível que pareça, no Google. Olha. E li ali muitas coisas relevantes, né? Interessantes e tal. Eu falei, olha, acho que eu gostei dessa linha, né? Sempre com muito embasamento. Então, isso que a gente falou no início, né? Da doutora tal, agora viajando. Enfim, eu mesma tive a oportunidade de ir também com eles, né, Sim. com ela no Congresso de Roma, que foi incrível. Apresentei também meu trabalho lá. Então,
esse é um diferencial enorme que foi o que me motivou a querer fazer essa pós-graduação especificamente, não outras de medicina Uhum. integrativa que na época já começavam até a aparecer. Hoje a gente sabe que tem mais opções, Muitas, né? aham. Esse nome se difundiu, mas não era tão comum quando eu comecei. Foi logo na época da pandemia isso. E aí eu fiz a pós-graduação e eu falo para todo mundo que foi uma virada de chave assim total na minha prática diária e na minha vida também, porque quando a gente amplia esse olhar, a gente traz muita coisa para nossa própria vida, para nossa própria saúde, para nossa família, para os nossos amigos. Então a nossa visão sobre a medicina, sobre a saúde muda muito, né? Eu fiz medicina na UFRJ, então é uma faculdade super tradicional, onde todo o ensino é feito praticamente dentro de um hospital, então a gente está muito Uhum. acima mesmo da medicação e aquela coisa, né, super, vamos dizer Convencional, assim, né? convencional, é até mesmo antiga, né, de certa forma, assim, em alguns pontos, não todos, claro, mas algumas terapias hoje são sim ultrapassadas, né? Então, quando eu descobri o mundo da medicina integrativa, todas as possibilidades que existem de tratamento e comecei a conseguir realmente trazer isso para minha prática, tudo mudou. Foi quando a minha clínica começou a crescer, eu comecei a ser procurada, né? Ali em São Paulo, onde eu montei a clínica, no Campo Belo, uma que indicava para outra, que indicava para outra, que indicava para outra, porque até mesmo na área da estética, isso não é tão bem feito, né? Uhum. Acho que as pessoas ficam muito mais no superficial. Hoje já se tem essa discussão sobre estética regenerativa e tal, mas o embasamento que eu tive ali com a doutora Clarissa, com o doutor Eugênio, foi realmente muito fora da curva, assim. Então, eu consigo trazer uma qualidade de resposta muito grande por entender o que eu estou fazendo, principalmente, né? Por agir no Uhum. alvo correto, no alvo molecular correto. E isso foi graças a essa pós-graduação, realmente. Em que momento, assim, né? Você comentou rapidamente, mas em que momento que você percebeu que você precisava ampliar, assim, o seu olhar clínico, né? E buscar novas ferramentas para sua prática? Teve algum momento específico, algum caso, às vezes, que você não conseguia resolver, que você percebia que só aquilo não ia para frente? Eu acho que assim, me incomodava tratar só a superfície, sabe? Porque eu Uhum, via que o paciente estava todo bagunçado, sabe? Eu percebia que a vida da pessoa estava totalmente desequilibrada, a saúde em si, né? E ela estava lá na minha frente buscando um botox, por exemplo. Gente, o que que o Botox vai resolver nessa pele? Então, assim, tá toda inflamada, tá com envelhecimento super acelerado, né? Tá engordando, tá acima do peso, fuma, sedentária. Então, o que que o Botox vai resolver? Então, acho que foi muito mais nesse sentido de trazer uma transformação real para os pacientes, uhum. sabe? De Que eu acho dentro para fora, né? de dentro para fora, que hoje já se fala, mas na época eu tava naquele auge da harmonização facial e era preenchimento e botox, não sei o que lá, ninguém queria nem saber de nada. Botox. E isso me incomodava muito, sabe? Porque a gente sabe que isso não tá resolvendo nada, né? Uhum. E aí, quando eu começava a falar e mostrar e fazer acontecer o tratamento, aí sim as pessoas entendiam: ah, tá bom, realmente eu tô me sentindo melhor. A minha pele tá com outra textura, com outra densidade mesmo, né? Não só aquela coisa Uhum. cada, tal, não era essa a resposta. E aí eu fui estudando cada vez mais e aprofundando cada vez mais. Então, hoje a minha clínica é 100% integrada com essas duas áreas. Então, a medicina integrativa, então a gente olha a parte metabólica toda, os antioxidantes, tal, tal, tal. E também
os procedimentos estéticos, que aí Estético. vem a história da oxigenoterapia. Aham. Então, a oxigenoterapia, ela, bom, o oxigênio é a molécula da vida, né? É, isso que eu ia perguntar, né? Assim, pra você explicar um pouquinho, né? Por que que o oxigênio é tão importante quando a gente fala de metabolismo celular, né? Para que as pessoas também possam entender isso, né? Pois é, o oxigênio é a molécula que faz as nossas células respirarem, funcionarem e conseguirem ter muito mais energia para a gente ter essa complexidade toda enquanto ser humano. Então, quando não existia oxigênio na Terra, não existia essa vida complexa, Uhum. seres complexos, né? Então a gente pode hoje passar a semana sem comer, né? Alguns dias sem beber água, mas sem respirar, sem oxigênio, a gente não consegue ficar nem alguns minutos, né? Aham. Então, ou seja, as nossas células dependem do oxigênio para a gente produzir ATP, que é a nossa molécula de energia mesmo. Então, todas as células, para funcionar, é aquela gasolina da célula, né? Todas as Uhum. células, para funcionarem, precisam dessa gasolina, que é o ATP, que é o oxigênio que começa ali a reação para a formação dessa gasolina. Então, é por isso que o oxigênio terapêutico tem tanto resultado, né? Tanta relevância clínica, independente da via de administração. Então, eu sei que a doutora Clarissa trabalha, por exemplo, a via inalatória, ou Aham. seja, o paciente vai respirar esse oxigênio, né? Então, ele vai aumentar o aporte de oxigênio no corpo dele, para além daquilo que ele consegue na própria respiração, porque muitas vezes a gente não respira direito, ou tem algum acometimento pulmonar, ou mesmo a troca gasosa ali a nível sanguíneo, né? Não Que a consegue gente sabe. aproveitar 100%, né? Exatamente. Então, a gente precisa olhar todo esse sistema, fazer as correções e aumentar o aporte de oxigênio versus a demanda. Então, quando a gente consegue fazer isso, imagina que a gente dá um booster de energia em todas as células. Então, o corpo funciona assim, olha, 100%. E isso traz realmente melhora do sistema imunológico, traz pra gente melhora do raciocínio, né? Melhora Cognitivo, né? exatamente. Melhora mesmo da disposição, do ritmo intestinal. A gente consegue melhorar várias doenças de fundo inflamatório, né? Doenças autoimunes, o próprio, alguns tipos de câncer, né? Então a gente tem uma influência direta nesses conjuntos de síndromes e sintomas. Uhum. E no meu caso, a oxigenoterapia é aplicada topicamente na superfície da pele. Então, Hum. a gente usa na clínica esse oxigênio tópico. Então, imagina um fluxo de oxigênio, é realmente um manípulo que solta ali o gás com uma alta concentração, fluxo e pressão de oxigênio, para que a pele absorva esse oxigênio e, consequentemente, trabalhe melhor, produza mais colágeno, fique mais iluminada, mais viçosa, né? E também que a gente consiga diminuir esse estresse oxidativo local. Então, a chave de tudo é a modulação do estresse oxidativo, que a gente tem tanto conhecimento por conta do Dr. Eugênio, né? Que é o Isso. mestre dos mestres nesse tema. Então, quando a gente entende que o oxigênio, acho que não vale a pena entrar nessas minúcias tão teóricas aqui, mas existe toda uma cascata bioquímica envolvida para que esse oxigênio que está entrando dentro da célula consiga modular todo o conjunto de radicais livres, de moléculas e enzimas antioxidantes, enfim, são reações que a gente vai desviando para conseguir equilibrar esse sistema redox, sair de um ambiente oxidativo para um ambiente saudável, equilibrado. Então, isso Uhum. se traduz também na qualidade de pele, e quando a gente pensa sistemicamente, né, é óbvio, em todos os tecidos. Então, é fantástica essa terapia. A doutora Clarissa usa muito para vários tipos de tratamento, né, via inalatória, que também foi uma mudança de chave para mim, porque na formação médica a gente vê o oxigênio
muito em ambiente hospitalar, né, para suporte respiratório daquele paciente Uhum. que está entubado, enfim, que não consegue, né, fazer uma boa ventilação, respiração. E quando a gente vai para o mundo da integrativa, quando eu entrei na clínica da Clarice a primeira vez e vi os pacientes fazendo a oxigenoterapia, eu falei, ué, mas esse paciente não está respirando mal, né? O que está acontecendo? Por que que ele vai fazer, Por né? quê? Então, assim, a gente sempre vai subir de patamar usando a oxigenoterapia. Então, essa é a mensagem por trás dessa técnica. Muito bom. E como é que você, assim, em quais contextos clínicos, né, que esse olhar para a oxigenoterapia, ela pode fazer mais sentido, assim, como uma estratégia complementar? Olha, muito para aqueles pacientes que estão realmente fadigados, né? Pacientes de alta performance, por exemplo, pacientes em processo de emagrecimento também, né? Que a gente vai aumentar essa taxa metabólica basal, a gente vai fazer com que as células produzam e, consequentemente, gastem mais energia, Uhum. né? E no meu caso, pensando em pele, a gente usa muito para rosácea, acne, rugas, né? Processo de envelhecimento como um todo. Então, fotodano, que é realmente aquela pele mais envelhecida por conta da exposição solar, flacidez mesmo, doenças autoimunes da pele. Então, vários tipos de dermatite, dermatite seborreica, até psoríase. Eu tenho um caso muito legal também de herpes zoster, que a gente tratou com oxigenoterapia tópica local. Então, é um leque muito amplo de possibilidades. No meu dia a dia, eu não tenho tanta prática com a oxigenoterapia inalatória, Uhum. mas sim atópica. Então, eu diria assim, manifestações inflamatórias de uma forma geral e estética mesmo, assim. Ai, quero dar um glow na minha pele, quero deixar, né, cuidar da minha pele, que hoje a nossa geração tem essa mentalidade, né? O que eu posso fazer hoje para daqui a 10 anos minha pele continuar legal, não tá muito envelhecida? Oxigênio é a melhor coisa que tem. E aí, quando você faz esse trabalho da oxigenoterapia, você faz ele antes e aí você melhora na questão da pele, né? A gente está falando especificamente aqui. E aí, depois, o paciente fica pronto para fazer os demais tratamentos. É assim? Exatamente, exatamente. A gente pode fazer vários outros tratamentos em associação, mas eu tenho muitos pacientes que fazem só oxigenoterapia mesmo. E aí a gente faz, Uhum. cada sessão dura mais ou menos uns 40 minutos. A gente faz programas de um mês de tratamento, uma vez por semana. Então são 4 sessões. E depois entra num período de manutenção. A cada 60 dias o paciente vai, faz mais 2 sessões, né? Se tá, enfim, saiu um pouco do eixo ali da alimentação, tá sentindo a pele pior, ou foi viajar, a pele manchou e tal, aí a gente faz o intensivão de novo. Então a gente vai sempre cuidando, é um cuidado contínuo, né? Que a gente precisa ter, porque o envelhecimento não para. Então, por outro lado, a gente vai melhorando esse processo de envelhecimento. A doutora Odalis está aqui falando, ó, que ela quer ter sua pele que tá maravilhosa, né? Obrigada. O Dalis é uma querida, ela também ama a oxigenoterapia, já fez. Se Deus quiser, em breve vai ter também na clínica dela. Tá chegando aí a disponibilidade maior desse equipamento para gente, que é uma coisa que ainda não é tão disponível aqui no Brasil. Então a gente está fazendo esse trabalho, né, de trazer esse equipamento. Com certeza a doutora Clarissa também, doutor Eugênio terão aí em Uberlândia. E é isso. É uma técnica muito incrível. Que bom, que maravilha, né? E na prática, os pacientes, eles conseguem também perceber esses resultados, né, doutora? Conseguem. A gente até tá para publicar um estudo onde a gente fez essa aplicação tópica e mapeou a pele dos pacientes com um software que Ah, dá uma legal. nota.
Ele dá uma nota Uhum. para vários parâmetros de qualidade. Então, ele dá uma nota para os poros, uma nota para as manchas, uma nota para as rugas, para as áreas vermelhas. Então, a gente conseguiu quantificar em números, né, essa melhora do antes e depois do paciente. Em uma sessão, a gente já Já teve dá para ver. um P significativo, né, entrando na estatística do estudo, muito interessante. Então, o paciente consegue ver, sentir na hora, na primeira sessão, já muda o viço da pele, a iluminação, tudo. E quantitativamente também isso foi obtido, né, nesse estudo. E a gente sempre fala, né, da medicina integrativa, né, dessa abordagem integral, que ela é sempre muito personalizada, né? Essa abordagem aí com a oxigenoterapia também, ela é feita de acordo com cada paciente? De acordo com cada paciente, sempre, né? A gente acaba indicando para a grande maioria dos pacientes, porque a gente entende que é um efeito também preventivo, né? Então, de qualquer forma, o paciente se beneficia, mas assim, Uhum, quantidade de sessões, precisa fazer mais sessões, vamos emendar mais um ciclo de 4 sessões. A periodicidade, então, esse paciente pode vir a cada 15 dias, não tem problema. O tempo de exposição ao uhum. oxigênio, né? E, claro, toda a modulação sistêmica que entra em conjunto. Então, os antioxidantes que a gente vai também prescrever, né? A mudança de hábitos de vida desse paciente. Enfim, todo o conjunto da obra é personalizado e a oxigenoterapia vem junto para contribuir, né? E fechar esse circuito. Legal. A doutora Rosimeire está aqui, tô gostando que o pessoal tá participando, ó. Uhum. É, Não está carregando os comentários para mim, mas mas você eu tô lê, lendo por aqui. favor, tá? A doutora Rose está perguntando assim, se existe alguma forma de tratar marcas de expressão sem fazer o preenchimento, por exemplo, o tratamento de forma Exatamente. convencional. Exatamente. A oxigenoterapia é uma excelente ferramenta. A ideia é justamente essa. Nesse artigo que a gente tá para publicar, o estudo tá muito lindo. A gente justamente mapeou as rugas do antes e depois de uma sessão de oxigenoterapia. E é um salto gritante. Então, essas ruguinhas assim de contorno de pálpebra, né, que incomoda muito, ruguinhas da testa mesmo, respondem muito bem à oxigenoterapia. Então, Sem é justamente. precisar de fazer. Aí não precisa, quando são pequenos, menores, não precisa nem de fazer outro tipo de tratamento. Não precisa. É claro que assim, né, gente? Vamos falar que o Botox, ele paralisa músculo. Então, não vou dizer que vai ficar aquela testa Sim, paralisada que nem o paralisada. do Botox. Lógico que não. Só o Botox faz o efeito que ele faz. Mas a gente consegue tratar a qualidade dessa pele no Uhum. agora, no momento zero, e pensando também no futuro, né? Que é o mais importante. Sim, é um preventivo, né, também, né? Isso Já vai fazendo também, uma prevenção, né? junto. A Patrícia está perguntando aqui em relação a olheiras. Também, Maravilhoso para olheira, porque o oxigênio, ele tem alta afinidade por ferro, né? E a gente acumula nessa região aqui hemosiderina, né? Que é um derivado ali de toda, enfim, de toda essa cascata de degradação do sangue, enfim, que acaba extravasando muitas vezes aqui nessa região, porque imagina, são microcapilares muito fininhos e uhum, a gente vai realmente acumulando esse pigmento com alta concentração de ferro. E o oxigênio vai lá e vai se ligando a esse ferro e vai diluindo essa pigmentação. Então a gente consegue clarear a olheira além de estimular a produção de colágeno local porque pela olheira melhora da função é uma fibroblástica. área bem sensível, né, assim, e é difícil, né? Todo mundo reclama, não consigo tratar, melhorar, né? Então, a oxigenoterapia é uma boa ferramenta, né? É uma ótima ferramenta. E assim, a gente, lógico, vai personalizar, como a gente já falou, caso a caso. Então, o oxigênio, ele também ajuda alguns outros ativos a permearem melhor nessa pele.
Então, Uhum. identificar ali qual é o tipo de olheira, o que está acontecendo, e eu posso também associar alguns ativos tópicos que vão ajudar no efeito que eu estou precisando, seja de clareamento, seja no estímulo da produção de colágeno. Então, o oxigênio ele ajuda a carrear esses Potencializa elementos. Isso, o produto, né? O que vai exatamente. ser utilizado depois. Exatamente. Então a gente associa muitas vezes, por exemplo, a hidroxiapatita de cálcio, que é um bioestimulador de colágeno já bastante conhecido e estudado, que está presente nos bioestimuladores de colágeno injetáveis, né? Que existem várias marcas que eu não vou falar nome aqui, mas produtos amplamente já utilizados. Divulgado, aham. A própria substância pode ser utilizada via tópica. Então, se a gente faz uma sessão de oxigenoterapia e aplica já esse ativo, por exemplo, a hidroxiapatita consegue entrar, né, lá para dentro das células do E já tecido começar a trabalhar. e já começar a trabalhar. Então, a gente amplifica essa capacidade de diversos ativos terem o seu efeito otimizado, né? Esse que é o ponto. Muito bom. Todo mundo vai sair daqui querendo fazer oxigenoterapia na pele, né? Gente, pode me chamar aqui no Instagram. A clínica fica em São Paulo, tô às ordens. Ai, a doutora Rose tá perguntando sobre a marca. O mesmo acontece com as marcas de expressão também, que podem melhorar aí, né? Não vou falar sumir, porque vai depender muito do grau, né, de cada marca, Exatamente. É isso. mas que ele vai poder minimizar, né? Vai, exatamente, exatamente. Desde a primeira sessão. É muito bacana, muito legal mesmo. Imagina, por exemplo, a câmera hiperbárica, né? Que é uma Isso, que é terapia já para bastante cicatrizar, conhecida. ajuda muito na cicatrização, né? Isso, cicatrização, regeneração, recuperação. Então, é como se a gente fizesse o paralelo com uma câmera hiperbárica, só que local. Eu Aham. não entro inteira na câmera, né? Que também tem alguns prós e contras, como tudo na vida. A questão da câmera, né? Que a gente aumenta muito o aporte de oxigênio sistêmico. Isso, para alguns casos, se o paciente não estiver totalmente equilibrado, também não é tão positivo, né? Uhum. Agora, quando a gente faz localmente esse efeito, aquela região que vai ter esse aporte de oxigênio aumentado. Então, a gente não tem esse contra de uma câmara hiperbárica, por exemplo. Tá. E você acha, né, doutora, que você falou muito da questão da pós, né? Mas você sente que hoje você consegue construir, né? Porque eu acho que isso é muito importante também para o profissional da saúde, que é construir raciocínios mais completos, assim, mais estratégicos do que antes. Nossa, com certeza, essa é a principal mudança. A nossa visão, a nossa linha de raciocínio, assim, é uma faculdade nova, praticamente. A gente muda muito a linha de raciocínio. Então, o mesmo problema, né, uma mesma questão, a gente vai tratar de uma forma muito mais completa, sabe? A gente não Aham. vai Mais ficar profunda, né? só na superfície, exatamente, com certeza. A própria estética, né? Acho que a minha prática hoje é assim, eu encontrei o que eu estava buscando, sabe, na pós-graduação, que é justamente trazer mais ferramentas, mais mudanças para esse metabolismo e para a resposta estética, para o resultado estético, do que só mexer com a superfície, Só sabe? externamente, né? Exatamente. Então, a gente já está aqui, né? O nosso tempinho a gente combinou, né, de estar sempre falando meia hora, que é um tempo, né, que dá para as pessoas assistirem sem ficar cansativo. A gente já está chegando aqui, né, no fim, apesar de que eu acho que se a gente fosse ficar conversando, a gente ficaria conversando muito mais Passa tempo, né? rápido, né? Passa rápido. Passa muito rápido. Mas eu queria que você deixasse, né, doutora, assim, a sua mensagem, a sua reflexão aqui também, o seu convite, né, para outros colegas médicos e também dentistas, né, porque a pós-medicina integrativa, ela é para médicos e dentistas. Pessoal que está assistindo aqui, que sente que precisa ampliar, assim, a sua prática clínica, mas ainda fica na dúvida se vale a pena buscar uma formação como essa, né? Eu queria que Nossa. você deixasse aí o seu convite e a sua reflexão sobre isso.
Com certeza, eu diria assim, se você está aqui nessa live assistindo, algum interesse você tem. Então faça, porque vale muito a pena. Essa pós-graduação é realmente uma pós com muito embasamento científico, que a gente sabe que para o médico isso é um ponto importantíssimo, né? Então a gente está com a nata da nata da produção científica, isso é incrível, né? A gente está falando com profissionais que têm muita qualidade técnica e não só isso, que têm experiência prática também com essas terapias que são inovadoras, né? Então a gente Uhum. ganha um, como que eu posso dizer? A gente ganha mesmo um embasamento ali, né? Um conteúdo muito bom para poder responder às dúvidas que surgem até de outros colegas que não conhecem, né? Esse tipo de tratamento, mas a gente consegue trazer isso com robustez, sabe? Uhum. Porque a pós-graduação realmente traz isso. Então, eu diria que faça, vale muito a pena. É uma mudança necessária na vida do médico e do dentista também, porque o mundo está mudando, os pacientes de se tratar, os pacientes já chegam na consulta com uma suplementação. Então, se você não entende o que é aquilo, você já está por trás, você já Aham. está para trás, na verdade, né? Então, se a gente não entende, se a gente não sabe orientar corretamente o paciente, a gente vai ficando cada vez mais ultrapassado. Então, não existe espaço hoje para o médico que quer se destacar e não tem esse tipo de conhecimento. O mundo mudou, né? Uhum. E a geração nova vem com tudo, vem com essa Sim. mentalidade totalmente nova, graças a Deus, né? Então a gente tem que sim se atualizar e realmente buscar o melhor possível dentro desse conjunto de informações, que, ao meu ver, não existe melhor no Brasil do que a pós-graduação da doutora Clarissa e do doutor Eugênio. E que muda a vida do paciente, mas muda a vida do próprio profissional, Do né? Porque você próprio também profissional. passa a se enxergar de uma forma melhor, né? Com certeza, a gente começa a se auto-cuidar, né? O tratamento entra para dentro da nossa vida também, a gente começa a entender melhor nossas escolhas, nossos hábitos, nossa suplementação, os tratamentos que a gente tem na nossa própria clínica, que é uma coisa legal também de falar. Então, assim, isso também traz rentabilidade para o consultório, né? Uhum. Existem tratamentos fantásticos que trazem resultado, que trazem retorno financeiro. Então, não porque a gente está explorando o paciente, não, porque o Não, médico porque também não é realmente atrasa, né? opção, né? A gente tem que oferecer coisas interessantes e com um resultado bacana para o nosso paciente, Uhum. né? Dentro ali de uma medicina com embasamento. Então, tudo isso a gente obtém dentro dessa formação. Então, eu super recomendo. Você acredita que além de agregar no seu conhecimento, né, que toda essa experiência que você teve, você acha que após também te deu mais segurança, mais clareza e também te ajudou a melhorar o seu posicionamento profissional? Com certeza, hoje as pessoas me procuram porque eu faço a medicina integrativa. Na verdade, mudou totalmente, assim, Uhum. o meu cenário de vida profissional. E olha que hoje já existe mais gente fazendo isso, né? Sim. Então, assim, as pessoas, os pacientes realmente têm buscado muito, muito essas terapias inovadoras, né? E saber que você pode, né, que é igual a doutora Clarissa sempre fala, né, de ser complementar, né, que não quer dizer que você tem que deixar de fazer alguma outra coisa, não, mas que você pode complementar isso no tratamento para ter um resultado melhor e que tudo é feito de forma embasada cientificamente, né, que é o mais importante, Que é né. o mais importante, não, isso acho que é o grande diferencial dessa pós-graduação, realmente é esse. E é isso que você falou, assim, a gente nunca vai proibir um paciente de fazer algum outro tratamento, não é essa a ideia, mas sim melhorar a resposta dele a esse tratamento, né? Uhum. E a médio e longo prazo, vários dos sintomas começam a melhorar, então ele acaba não precisando mais de muitas intervenções medicamentosas, etc. Uhum.
é uma mudança na vida do paciente real. Trazer mais vitalidade e qualidade de vida, né? Exatamente. Bom, doutor, eu quero te agradecer assim imensamente, né, pela Eu que sua agradeço. disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui, de compartilhar com a gente, né, esse conhecimento, sua experiência, como ex-aluna. Porque eu acho que essa conversa ela é importante porque ela mostra exatamente o que essa abordagem pode trazer de diferencial, né, para os profissionais de saúde. Porque quando o profissional ele amplia o olhar, ele amplia também a capacidade de compreender, né, vários mecanismos, né, individualizar as estratégias, e cuidar melhor dele e do paciente, né? Então, esse que é o nosso objetivo aqui, de estar batendo esse papo aqui com os ex-alunos, para que Exatamente. vocês possam contar essa experiência, para que mais pessoas possam entender, né, como Não, que é um tudo prazer. funciona no dia a Exatamente, dia. eu falo com prazer porque realmente é uma coisa que aconteceu na minha vida, né? E eu tenho o prazer também de contribuir com essa pós-graduação nessa disciplina de oxigenoterapia. Então, Sim, para estarei a gente é um prazer, né, agora tê-la como nossa professora também, fazer exatamente, parte do nosso corpo clínico, né? exatamente. E, enfim, outros projetos também que estão sempre acontecendo, né? Então, é um prazer poder contribuir sempre no que eu puder e realmente recomendo de uma forma muito sincera e genuína. Que bom. Muito obrigada, doutora. Quero deixar aqui um Eu que recadinho, então, né, agradeço. para quem está assistindo aqui a gente. Quem tiver interesse em saber mais sobre o curso de pós-graduação em medicina integrativa, a nossa equipe está disponível para passar todas as informações. Pode chamar aqui no direct da doutora Clarissa. Nós temos o site pós-medicinaintegrativa.com.br, também tem todas as informações. O curso, né, a gente já está em contagem regressiva, porque começa aí em abril. Então, a gente ainda tem algumas vagas. E é isso. A gente vai deixando aqui as nossas próximas lives com os outros colegas, para a gente estar podendo também disseminar cada vez mais informação. É isso aí, muito bom. Obrigada, Tá? Lu. Obrigada a Obrigada. todo mundo que esteve aqui. Até a Obrigada, próxima. doutora. Boa noite. Tchau, boa noite. Abraço. Tchau, tchau.